começar a gravar? Vamos começar o evento? Obrigado. Meus caros, boa noite. Começando mais um evento, mais uma palestra promovida pela Academia Nacional de Direito Notarial Registral, a ADNotari. Palestra essa inteiramente gratuita, com a finalidade de compartilhar o conhecimento e discutir novas ideias sobre direito notarial registral. A Academia Nacional de Direito Notarial ela tem esse objetivo de ser imparcial em relação a interesses, né, relativos à atividade. E por isso eu fico muito feliz de hoje estar presidindo a academia e ter feito tantos amigos que mudaram a minha vida, e um deles é o palestrante de hoje, um sujeito maravilhoso, que eu não tenho palavras para expressar o carinho que eu tenho por ele, assim como eu tenho por cada um dos diretores da ADNotari. A gente se esforça, a gente erra, a gente não tem tempo para muitas coisas, e a gente continua firme e forte. E firme e forte, unidos, com o único propósito de compartilhar conhecimento. Dr. Mark Stauder é sócio da área imobiliária do Demarest Advogados, diretor técnico e de conteúdo da ADNotari, mestrando pela Universidade de Illinois, em Chicago, especialista em direito notarial registral, empresarial, docente em vários cursos de especialização, PUC COGEA, Escola Superior de Advocacia, um sujeito digno de inveja boa, inveja branca, né? De enxergar nele uma referência de profissional, um sujeito líder nato, que com as palavras mansas e amenas consegue transformar pessoas. Meus caros, hoje o tema é conferência de bens, e já transmito a palavra ao nosso querido Mark, para que ele já promova as suas explicações sobre o tema. Vai, Mark. Obrigado, gente. Obrigado, Kikunaga. É muito gentil, e saiba que tudo que você disse é recíproco. Você exagerou um pouco em algumas coisas, mas é recíproco, tá? Estou brincando, e brincadeiras à parte, é um prazer poder estar junto com vocês, é um prazer enorme poder fazer parte da academia e dividir o conhecimento, como sempre disse o nosso colega e associado também, o Hamilton Sakamoto, dividir conhecimento é multiplicar. Então isso é um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço a todos mais uma vez. E o tema é um tema recorrente na vida de muita gente, alguns com mais intensidade, outros com menor intensidade, mas é importante para que a gente possa trocar ideias sobre ele. Eu acho que tem alguns aspectos aqui que nós vamos falar, e eles envolvem, por exemplo, obrigatoriedade ou não do instrumento público, de escritura. E aqui, de novo, eu quero aproveitar esse gancho, porque na linha do que o Kikunaga falou, e o que a gente sempre diz na academia, não estou defendendo a forma, o não uso de uma escritura ou o uso de uma escritura. Aqui a gente está debatendo a lei, de acordo com a lei posta, de acordo com a lei vigente. E as oportunidades, as possibilidades de manejar essa lei. Então, seja você registrador, tabelião, advogado, juiz, precisamos ter as ideias. Ou seja, porque hoje, aqui, e essa é uma distinção que eu tenho usado bastante, é importante que a gente se coloque nos sapatos de um jurista, não de um jurisconsulto. Ou seja, não estamos resolvendo o problema do cliente aqui. Fizemos isso até 10 minutos atrás, mas daqui para frente vamos pensar o direito, pensar de forma um pouco mais afastada e treinar aqui junto com a gente
os conceitos e todos os diferentes elementos envolvidos aí nesse tema. Eu preparei uma apresentação, e a apresentação, ela, como de costume, as minhas apresentações, ela é para guiar um pouco a conversa. Eu tenho para evitar que eu me perca, né? Então, e como eu disse, se é para guiar uma conversa, precisa ter uma conversa. Então, a partir do momento que eu começar a fazer a apresentação de slides aqui, eu acabo, talvez por ignorância minha, mas eu fico meio que olhando só para o slide. Então, eu não consigo ver ninguém, eu não consigo interagir com vocês e tal. Então, eu peço, querem fazer alguma interrupção com uma parte, perguntar alguma coisa, podem interromper, fiquem tranquilos, usem a mãozinha aí, o Kikunaga vai pilotando a, a mesa, nossa mesa virtual aqui, para que a gente possa transformar isso numa conversa que seja produtiva e enriquecedora para todos. Vamos lá, então. Deixa eu ver se está aqui. Um instantinho, por favor. Me digam aí, agora eu já não estou vendo mais ninguém, então me digam, por favor, se estão vendo a apresentação, se estão vendo a minha tela. Estamos sim, Mark. Legal. Mudou o slide? Mudou. Ótimo. Vamos lá, para começar, do que a gente vai falar hoje? A conferência de bens. Qual a diferença? Ou seja, aqui a gente vai falar, e obviamente que existe um propósito aqui de falar só de ações ou cotas, e para que a gente possa desenvolver o tema depois para outros tipos de sociedade. Mas aqui a gente está falando fundamentalmente da sociedade empresária. Muita coisa vai se desdobrar desse único slide que a gente está falando aqui. Então, existem dois momentos que eu gostaria de distinguir aqui com vocês. A subscrição de ações ou de cotas e a integralização das ações ou das cotas subscritas. Estamos falando aqui de uma sociedade por ações ou uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, onde alguém que obrigatoriamente é sócio ou vai ingressar como sócio, ele primeiro subscreve uma determinada quantidade de ações ou uma determinada quantidade de cotas. E ato contínuo ele paga aquilo que ele subscreveu. Fazendo um paralelo muito superficial, e no decorrer da explanação vocês vão perceber o porquê que ele é superficial, é como se fosse um pagamento, uma compra de ações. Mas uma compra com o quê? Aqui, no nosso caso, essa compra pode ser feita com bens ou em espécie, bens ou direitos. E no nosso caso aqui, falar de integralização de ações ou de cotas em dinheiro é muito fácil. E a gente não gosta do que é fácil. Porque simplesmente subscrevi R$10 em cotas, paga os R$10, isso está resolvido. Aqui a gente quer falar dos bens ou direitos. E aí os bens ou direitos, a gente começa a temperar o assunto um pouquinho com a coisa presente, com a coisa futura. Ou seja, essa contrapartida em dinheiro como parte do valor da integralização. Se a gente vai falar um pouco do instrumento particular e se isso é um direito obrigacional, um direito real, como é que funciona? O que é o instrumento de alteração de contrato social ou de constituição da sociedade e onde há a subscrição de novas cotas ou de novas ações? Vamos falar aqui só de cotas, porque a sociedade por ações ela tem uma liturgia razoavelmente diferente, mas o paralelo conceitualmente é a mesma coisa. Mas vamos aqui falar das cotas da sociedade por causa de responsabilidade limitada, não apenas porque ela é mais próxima do nosso dia a dia, muito provavelmente, do dia a dia de todos aqui, mas principalmente porque é a partir dela que a gente vai para os campos difíceis, para as sociedades ou para as estruturas, quero chamar de forma genérica aqui, para as estruturas que não são o que não se qualificariam, pelo menos em tese, como sociedades empresárias ou sociedades mercantis, né, na letra da lei. Ou seja, aqui eu estou dizendo o seguinte: vamos pagar essas cotas subscritas, integralizar essas cotas subscritas com bens imóveis ou com direitos. Ou seja, precisamos ter muito claramente o que é que eu tenho, porque o direito de propriedade, o direito real sobre coisa própria, ele tem aquele valor da propriedade.
E o direito real, e o direito aquisitivo daquele imóvel, ele também tem valor. Então, quando a lei fala que a integralização pode ser feita com bens ou direitos, aí entra a questão da coisa presente e a coisa futura. Posso integralizar um imóvel com algo que eu vou adquirir? Um apartamento na planta, um imóvel numa incorporação imobiliária, um escritório numa incorporação imobiliária, etc. Sim, as oportunidades, as possibilidades são inúmeras. Mas, de qualquer forma, o que é importante dizer é o seguinte: eu não vou, nesse caso, não posso integralizar com a propriedade. Vamos lá. Existe o famoso e super debatido e analisado artigo 108 do Código Civil, que fala que, sem disposição em contrário, se o valor for superior a 30 vezes o salário mínimo, a escritura é a forma impositiva para que seja feito um negócio jurídico constitutivo dos direitos, transmissão de direitos reais para a propriedade, etc. Tem que ser um ato jurídico em sentido estrito, que é o documento lavrado pelo tabelião, que possui a fé pública estatal, tem a questão da conservação, publicidade. Existe uma situação muito importante, muito relevante, e a gente fala disso aqui diuturnamente na academia, que é o papel do tabelião de assessorar a pessoa, de assistir a pessoa para ter certeza não só da capacidade da pessoa para a prática daquele ato, mas da conscientização da pessoa para que ela faça conscientização da pessoa no sentido de que ela tenha plena, com a maior amplitude possível, ou plenamente ciência e consciência do ato que ela está praticando, qual é o efeito daquilo. Mas não necessariamente isso é uma regra quando a gente fala da conferência de bens e integralização de capital. Por quê? Porque o artigo 64 da Lei 8934 de 94, ele fala que a certidão dos atos de constituição e de alteração de sociedades mercantis passadas pelas juntas comerciais que for arquivado será o documento hábil para transferência por transcrição no registro público. Aí, o que a gente está falando? Por que ele está falando por transcrição no registro público competente dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação ou aumento do capital social? Estão vendo aqui? Formação ou aumento do capital social. Olha a densidade desse artigo. A gente precisa colocar esse artigo no tempo em que ele foi escrito, em primeiro lugar, para entender o porquê que ele tem esses termos. Em 1964, nosso regime era outro. A Lei de Registros Públicos passou a vigorar em 1º de janeiro de 1976. Então, os atos, ou seja, a transcrição no registro público, equivale ao registro do ato para fins de constituição do direito real de propriedade. E, organizado esse tempo, significa dizer o seguinte: eu já passei por um registro público, que é a junta comercial, onde se fazem os registros das sociedades mercantis. Esse órgão, que é aquele órgão especializado para fazer, que é esse órgão do Estado, que tem essa atividade delegada, ele é o órgão competente a analisar a questão da validade e da eficácia daqueles documentos. Eficácia no sentido de que o instrumento de formação da empresa, da sociedade mercantil, ou de seu aumento do capital social, ou seja, aquilo lá foi, todos os aspectos intrínsecos e extrínsecos do ato, eles foram verificados por aquele órgão. Só que no nosso sistema ele é mais complexo e, por que não dizer, mais interessante do que isso. Ou seja, a intenção aqui é falar do pagamento da integralização de cotas subscritas, do pagamento pelas cotas subscritas, mediante uma dação em pagamento do imóvel. Ou seja, eu preciso de outro órgão que assegure a eficácia dessa transmissão. Ou seja, o contrato social, ele é válido e ele obviamente que ele existe, ele é válido para aqueles fins e ele é eficaz para determinados fins, mas por fins da transmissão da propriedade, aonde eu preciso levar isso? Qual que é o órgão competente? É o registro de imóveis. O registro público afeta o registro de imóveis. O famoso 1245, parênteses, perdão. Tem um monte de coisa que eu falo meio que
Ah, não, tá aqui, o 1245 está aqui, mas tomem cuidado, por favor, com as referências que eu dou. Eu sempre anoto aqui para depois checar se está certo, as que eu dou verbalmente que não estão nos slides, que elas não foram conferidas, e eu tenho uma tendência a trocar números, tá? Então, mas o 1245 é o famoso quem não registra não é dono. E é esse, onde que registra? Na junta comercial? Não. Esse ato específico, esse aspecto específico, ele é afeto do registro de imóveis. Então, o artigo 64 da Lei 8.934, ele dá a possibilidade para o instrumento público, o instrumento particular, registrado na junta comercial, ele dá esse efeito de ser apto a transmitir a propriedade imobiliária, tal como outra lei, que não vou dizer o nome dela, mas deu para aqueles contratos, só um exemplo, que tem outros, vários outros exemplos, mas deu para aquele contrato particular, aquele instrumento particular celebrado com interveniência de uma instituição financeira no âmbito do SFH para venda e compra do imóvel, também tem o mesmo efeito de escritura pública. Muito bem, então a gente está aqui já falando de uma exceção aplicável. Pois não, alguém quer falar? Desculpa, se eu ouvi alguma coisa aqui, eu pensei que alguém queria falar. Vou seguindo e fiquem à vontade para interromper. Siga, meu caro, siga. Então, a própria lei já excetuou, ou seja, na regra posta do artigo 108, sem disposição legal em contrário, ou seja, tem uma disposição legal em contrário, já excetuou, e aqui eu não preciso falar de escritura, para os atos onde na formação ou no aumento do capital social eu tenha a contribuição ou o pagamento, a integralização das cotas subscritas com imóveis. E aí, eu estou dizendo, a regra é fundamentalmente, e não poderia ser diferente, mas ela é fundamentalmente a mesma. Ou seja, eu tenho a fração ideal de um imóvel. É o que você tem, eu disse no começo. O que pode ser feito? Bens ou direitos? Direito aquisitivo ou bem propriamente dito. Significa dizer que aquele galpão industrial que eu comprei com o Kikunaga, só que eu tinha só 10% do preço. Então eu tenho uma fração ideal de 10%, um condomínio ordinário, condomínio geral do Código Civil. Eu não posso fazer a conferência de bens dessa fração ideal que eu sou titular sem problema algum. E aí só um exemplo. Então, para que isso aconteça, nós temos aquela mesma situação inerente às vendas e compras, inerente às transmissões causa-mortes, inerente às transmissões por doação, que é o valor venal de referência e o valor do negócio. Questões. Gente, eu estou ouvindo não sei se só eu, mas eu estou ouvindo algum barulho aqui, está dando um mega eco para mim aqui. Se vocês puderem fechar os microfones e abri-los apenas no momento que falar, eu agradeço. São 3 elementos distintos e que influenciam no negócio. Influenciam no negócio por quê? Aí vai a grande responsabilidade do advogado, que quando age de forma irresponsável, cria problemas onde não existia. Esse é um problema muito sério. Vocês viram lá decisões e discussões. Gente, tá um barulho muito grande. Vocês podem fechar o microfone, por favor? Doutor Paulo Pires, por favor, o senhor está com o áudio aberto aí, está atrapalhando aqui, por gentileza. Se puder fechar, agradeço. Eu estou sem o controle aqui. É que para mim atrapalha mesmo, dá um eco danado aqui, eu não enxergo nada nem ninguém, eu fico só com a apresentação aqui, eu agradeço. Vamos lá. Então, o valor do negócio. Qual é o negócio aqui? O negócio é a integralização das cotas subscritas. E qual é o valor venal de referência? Aí a gente está no âmbito da legislação municipal, que vai dizer qual é o valor venal do imóvel para fins de IPTU, etc. Qual é o valor venal de referência para fins de transmissão e qual é o valor do negócio. Seguindo aqui na nossa e para dar um pouco mais de corpo nessa discussão. Ou seja, quando eu estou falando de uma integralização de capital por pessoa física, ele pode ser integralizado pelo custo de aquisição ou pelo valor de mercado do bem. Esse é um perigo. De acordo com a Lei 9.249 de 95, as pessoas físicas, no artigo 23, está aqui descrito, está aqui transcrito, perdão. Eu posso fazer a integralização
de capital pelo valor de mercado ou pelo meu custo de aquisição. Qual é o custo de aquisição de uma pessoa física? Por exemplo, aquele imóvel, aquele galpão industrial que eu comprei com o Kikunaga, nós pagamos aí, vamos imaginar que, para simplificar o exemplo, o Kikunaga comprou sozinho, pagou R$100 mil, pagou o ITBI, custos de escritura, pagou a comissão de intermediação, corretagem, ele que contratou o corretor, que foi atrás, etc., tinha o contrato para isso. Ele pegou todo esse valor e colocou lá no imposto de renda dele, ou seja, R$150 mil, porque teve reforma, teve uma série de coisas, benfeitorias que ele acresceu no imóvel e tudo mais, e de acordo com as normas para os lançamentos de imposto de renda, esse imóvel está lá no imposto de renda dele pelo valor de R$150 mil. Mas o tempo passa, as coisas mudam, valorizou o imóvel, etc. Hoje, facilmente, ele venderia esse imóvel por R$300 mil. E é só para ilustrar nosso exemplo aqui. Ou seja, ele pode subscrever nessa sociedade que ele vai ingressar ou formar, né, e aumentar o capital, ele pode subscrever tantas cotas, por que valor? Pelo valor de R$150 mil, ou pelo preço de R$300 mil. Por quê? Porque existe um fundamento, existe uma consistência nessa avaliação. Não é simplesmente eu vou falar que ele custa aqui R$10 milhões, porque aí eu já pego mais cotas, etc. Isso pode ser um problema. Além de, tirando o fato de a gente poder falar de uma simulação, etc., o conceito aqui é o seguinte: o custo de aquisição sendo R$150 mil, e eu subscrevo e integralizo cotas nesse mesmo valor, eu não tenho o quê? Eu não tenho ganho de capital. Por quê? Porque seria o mesmo que eu trocar o meu imóvel de R$150 mil, que está por 150 no meu imposto de renda, por cotas que eu subscrevi e integralizei no capital social dessa sociedade mercantil, para usar os termos lá que está no artigo 64, mas dessa empresa, por 300. Ou seja, eu tive um acréscimo patrimonial. Então, esse acréscimo patrimonial, ele representa ganho de capital. O valor da integralização menos o custo de aquisição é o valor sobre o qual vai incidir o ganho de capital. Muito provavelmente isso não vai ser conveniente, não vai ser interessante, porque a partir daí esse imóvel, esse bem levado para a sociedade, para a empresa, ele vai ter um tratamento diferenciado lá. Então depende da atividade, depende da destinação do imóvel, vai ser um imóvel que vai ficar no ativo circulante, vai ser um imóvel que vai ficar no ativo permanente da empresa, ou seja, ele é destinado à comercialização, ele é destinado à atividade da empresa, daquela sociedade. Então, é só para ter uma ideia e tomar cuidado, mas às vezes usar o valor de mercado pode ser interessante. A integralização do capital por pessoa jurídica, além de ter os outros impostos, ele leva a mesma, ele passa pela mesma liturgia. Ou seja, eu tenho aqui o ganho de capital, mas a alíquota para a pessoa jurídica é diferente, ela tem um acréscimo de 10% se a base de cálculo ultrapassar o acréscimo de R$20 mil mensais, pretensão nenhuma da gente ter a aula de direito tributário aqui. Primeiro que não é o campo que eu domino, e segundo que só esses 2 slides, um tributarista se divertiria aqui com a gente por mais de hora, explicando todas as diferenças, os aspectos envolvidos e os problemas que pode causar nisso. Mas nós aqui como imobiliaristas em geral, ou principalmente como juristas que estamos estudando a matéria, é importante que a gente pare para pensar nisso, porque essa diferença de valor, ela é relevante para o cliente, ela é relevante para aquele que está levando o imóvel para a sociedade mercantil, para a empresa. Então, isso precisa de todo o cuidado. E isso é a base para que, a partir daí, tal como a gente faz com o preço de aquisição de um imóvel,
e eu pego esse preço e uso isso e coloco esse preço naquela regra de valor venal de referência e o preço que for mais alto para fins do custo de ITBI, para fins de cálculo dos emolumentos, cálculo das custas, de registro e etc., eu faço a mesma coisa aqui. Ou seja, é o valor da integralização, aquele valor que eu vou integralizar, que é o valor de base, para que eu coloque esse valor no sistema da lei municipal para verificar quanto que eu vou pagar de imposto de transmissão, quanto que eu vou pagar de emolumentos de registro de imóveis ou de notas, se vier a ser o caso de uma escritura, que a gente já viu que para a sociedade mercantil não é, e por aí vai. Esse é o recado que eu quero dizer com o valor da integralização. E mais do que isso, né, deixar claro que se eu fizer isso, da mesma forma como o Kikunaga, se ele vendesse o imóvel por R$300 mil, sobre essa diferença teria, de acordo com as regras lá da apuração do ganho de capital, teria o ganho de capital. Exatamente o mesmo ganho de capital que seria calculado por ele ter, entre muitas aspas, porque eu não estou falando de permuta, sentido estrito sensu, mas da troca do imóvel pelas cotas do capital daquela empresa que foi subscrito e integralizado por ele. Vamos lá. Como eu já disse aqui, a questão vamos colocar, então, com base no valor do negócio, aquilo dentro do sistema que eu vou da lei municipal para verificar qual é o tributo. E aí, sobre o imposto de transmissão de bens imóveis. Tá bom, é o tributo municipal, ele incide sobre a transmissão inter vivos, a transmissão tem que ser onerosa. E aqui, a questão do ITBI versus o ITCMD, e mais a permuta dos imóveis. Vamos discutir um pouquinho disso aqui. A competência é municipal e do Distrito Federal. O fato gerador, a transmissão onerosa de bens ou a cessão de direitos reais sobre imóveis, já temos mais um evento de 1 hora para falar incide ou não incide o ITBI sobre a cessão de direitos. Vamos partir da regra básica porque aqui o nosso foco é outro. A lei municipal diz isso. E isso, por si só, já implica na observância do oficial de registro de imóveis de olhar para ver se houve cessão de direitos, olhar para isso para ver se é causa ou não, porque ele tem o papel fiscalizador do recolhimento do tributo. Imagina que absurdo, tem a decisão do STF com repercussão geral, recentíssima, e que fala que não incide sobre a cessão, registra ou não registra, o documento registrado ou não documento registrado. Calma. Conheço o assunto e esse assunto é relevante, mas vamos deixar isso aqui porque eu não estou falando de cessão, pelo menos por enquanto, porque a cessão de direitos ela pode estar envolvida na cadeia daquilo que vai ser levado em integralização de capital, integralização daquele capital subscrito na empresa mercantil, na sociedade lá, na nossa limitada, né? Então, isso pode ser relevante na cadeia de sessões que pode haver antes da integralização propriamente dita, mas é algo para a gente deixar para o caso específico, e tenho certeza aí que a gente vai conversar sobre isso logo depois que eu terminar, ou alguém aí fazendo uma pergunta. E a alíquota, de acordo com o município ou com o Distrito Federal, ele vai colocar, e antes, base de cálculo, é o valor venal do bem imóvel dentro daquela regra de que prevalece o maior valor. Mas aí já estão perguntando, e provavelmente a Maria Aurélia está incomodada, falando assim, pô, mas não tem ITBI na integralização de capital, na subscrição de novas cotas, etc. Vamos lá. O ITBI ele vai existir sempre, mas é que a lei, a partir do artigo 156, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele criou uma hipótese de não incidência do ITBI. Então, ou seja, se a lei municipal diz que vai ter, a própria lei municipal, coerentemente com a regra que está no artigo 156 da Constituição Federal, no 137 do CTN, no 137 do CTN, que é a regra de não incide o ITBI nessa conferência de bens feito em integralização de capital de empresas. Quais empresas? Que não tenham a atividade preponderante imobiliária. Atividade de quem? Do adquirente. E qual é a atividade preponderantemente imobiliária? É a receita decorrente das atividades de compra e venda, locação, arrendamento de imóveis.
E o que é preponderante? Isso está caracterizado na legislação municipal como a atividade mais de 50%. Qualquer coisa, mais da metade da minha receita vem de locações de imóveis, eu não faço jus à hipótese de não incidência. Mas, na verdade, o Kikunaga tem aquele galpão, ele comprou aquele galpão para a fábrica dele. E o que ele faz? Ele faz fralda. Precisa de fralda, hein? Está chegando a hora, mais um. E vai vender, até onde eu sei, também para vender não, né? Vai disponibilizar a fralda gratuitamente também para Maria Aurélia e tantos outros aí que estão grávidos e grávidas, né? Que o homem também fica grávido, né? Isso eu passei, graças a Deus, é uma experiência ótima. Então o Kikunaga vai produzir fralda e toda a receita da empresa vem da venda de fraldas, ou seja, a atividade preponderantemente é imobiliária. Ah, não, mas ele tem uma empresa, ele tem um aluguel de um galpão que não usa e vende para uma outra empresa mas aquilo lá representa 49% da receita dele. Ou seja, no final do ano, de toda a grana que entrou na Kikunaga fraldas e equipamentos para pai recente, toda essa receita ela é composta por 51% da venda de fraldas e 49% da renda de aluguel, de outras atividades imobiliárias. Só, por exemplo, para ilustrar, partindo do princípio que seja possível, atividades tão distintas numa mesma empresa. De qualquer forma, isso é suficiente para que essa operação goze da hipótese de não incidência. E aí, a legislação municipal, coerentemente com essa regra do Código Tributário Nacional, ela estabelece, porque não adianta eu começar o meu negócio de locação, começar a minha empresa com que vai ter uma atividade preponderantemente imobiliária e dizer que não tenho, gozo de uma hipótese de não incidência e depois eu vou olhar para isso e vou começar a ter uma receita preponderantemente imobiliária imediatamente após o ato societário. O que eu quero dizer com isso? O CTN impõe que a receita operacional seja demonstrada nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição. E aqui o próprio CTN trata como aquisição, ou seja, para que eu mostre, para que eu faça jus à não incidência do ITBI, eu preciso demonstrar que a minha receita não foi nunca preponderante, nunca nessa janela de 2 anos antes do ato, ou seja, hoje eu vou integralizar o imóvel para aumentar o capital da nossa empresa, da nossa indústria de fraldas, eu tenho que mostrar para a prefeitura que 2 anos antes eu não tive receita preponderantemente imobiliária. Pratico o ato e 2 anos depois, até 2 anos depois, eu mostro para a prefeitura que continuo 2 anos depois sem a receita preponderantemente imobiliária. Aí eu já estou imaginando, porque eu não estou vendo nada, como eu já disse, mas eu estou imaginando a cara de ué que o Kikunaga está fazendo. Ele falando assim, bom, mas peraí, se existe o papel fiscalizador do oficial de registro de imóveis e ele vai olhar para essa operação e vai querer o ITBI ou a guia de não incidência, eu vou ter que esperar 2 anos para fazer o registro imobiliário disso? Não. O momento o momento da operação é algo que confunde muitos advogados. E muitos advogados que estão muito acostumados com aí toda a rotina societária do negócio. Casar a rotina societária com essas obrigações registrais é um negócio razoavelmente complicado. Eu sempre brinco quando eu falo disso, que quando vai atravessar a linha férrea. Não tem aquela placa gigante, pare, olhe, escute. Antes de fazer o ato, pare, olhe e escute. Veja o que está acontecendo. Veja qual é a regra municipal a respeito. Porque, muito provavelmente, você precisa levar o pedido de não incidência para a prefeitura antes, ou pelo menos organizar com o momento que você vai celebrar o ato. Que ato que eu estou falando? O contrato social de aumento de capital. E ninguém me interrompeu, e ninguém falou nada, e ninguém está pensando aqui, pô, mas tudo bem, 2 anos antes e 2 anos depois, fica fácil, porque quando eu constituo a empresa do zero, porque eu estou lembrado que o artigo 64 lá fala da formação ou do aumento do capital social,
Então fica fácil, 2 anos não existia a sociedade, a empresa, então 2 anos anteriores eu não tive atividade alguma, já cumpri, só faltam 2 anos. Então, esse é uma interpretação bem equivocada, porque a lei municipal, ela fala, quando ela dá a hipótese, muito provavelmente, né, a lei de São Paulo, por exemplo, ela fala de 3 anos após, no caso de constituição da empresa, da sociedade. Tem legislação municipal que fala de 5 anos. Aí tem que dançar conforme a música, por isso que eu disse, pare, olhe, escute, leia com atenção o que dispõe a lei municipal a respeito para a prática do ato. Isso significa dizer o seguinte, eu tenho um documento que tem lá todos os requisitos próprios para que seja registrado na junta comercial. É o documento que tem a qualificação, que ele tem a qualificação das partes, ele tem toda a liturgia do ato societário, que precisa, de alguma forma, ser conciliado com a nossa liturgia. E qual que é a nossa liturgia? Princípio da especialidade. Por exemplo, o que eu quero dizer aqui, a 7433 de 85 fala que ficam dispensados na escritura pública de imóveis urbanos a sua descrição e caracterização, desde que constem elementos na certidão do cartório de imóveis. Muito bem. Eu quero dizer o seguinte, quando falamos do instrumento lá societário pelo qual o Kikunaga leva aquele imóvel de sua propriedade para integralizar aquele capital social subscrito, ele vai olhar para isso e falar assim, puta vida, hein, que saco. A dispensa é só para escritura pública, eu estou falando de um instrumento particular. Ele tem força de escritura pública? Puxa, eu vou defender essa tese. Por quê? Porque a lei atribuiu ao documento registrado no registro público das empresas mercantis o mesmo efeito. Mas não é escritura pública, né, que a lei que a 7433 diz. Por quê? Muito provavelmente alguém pode defender com um grau de sucesso muito grande e falar assim, não, essa dispensa para escritura pública do tabelião. Porque o tabelião é o cara que viu esses documentos. Aí, para que discutir isso? Mas aí, ou por exemplo, então é só para imóvel urbano. E o imóvel urbano e o imóvel rural? Ele está sujeito a outras regras específicas. Isso, a discussão que eu estou dizendo aqui é, preciso ou não preciso transcrever a descrição do imóvel no instrumento de formação do capital ou de aumento de capital? É melhor fazer isso. Para que eu vou discutir? E agora, e o momento, como a gente estava falando do ITBI, é interessante fazer essa análise agora. E o momento da transmissão da propriedade? Significa dizer o seguinte, quando o meu instrumento de alteração do contrato social, onde tem lá a subscrição e o pagamento pelas essas cotas subscritas com aquele imóvel, é naquele momento que eu preciso recolher o ITBI ou não? É naquele momento que eu preciso ter sacramentado ou confirmado a não incidência do ITBI? Mas eu ainda tenho que demonstrar 2 anos para frente. Os 2 anos passados eu consigo demonstrar, mas eu não consigo prever o futuro ou demonstrar o futuro para a prefeitura. Qual é o momento disso? Na prefeitura, muito provavelmente, nas 5.570 prefeituras do Brasil, existe um mecanismo que ele vai te dar uma guia de não incidência. E essa guia, ela vai ser confirmada depois de demonstrados nos anos seguintes a receita preponderantemente não imobiliária, que a receita preponderante do adquirente não era imobiliária. Tá bom. E como é que eu demonstro? Anualmente, todo ano eu tenho que ir lá na prefeitura, fala prefeitura, passou mais um ano, não tive, está aqui meus demonstrativos financeiros. Que demonstrativos são esses? Balanço, etc. Sim. Mas é um ano ou depois de 2 anos eu faço uma vez. Tem que olhar a regra municipal a respeito. Por quê? Porque se você não fizer nada, esquecer disso, o seu cliente vai voltar uns 4, 5 anos depois que praticou o ato, vai falar assim, cara, recebi uma intimação da prefeitura aqui para pagar um ITBI devido que você falou que tinha uma hipótese de não incidência. Por quê? Putz, porque eu não cumpri com a obrigação acessória de ir lá e demonstrar que a minha atividade preponderante nunca foi imobiliária. Que coisa. Aí tem que se defender na prefeitura, mostrar que não é, etc. Os artigos 3º e 4 do decreto, 3º e 4º, perdão, do decreto 93.240 de 86, ele dispensa nos instrumentos particulares. Mas qual? Não menciona expressamente o ato societário, porque ele fala dos contratos no âmbito do sistema financeiro de habitação.
Aí tem uma questão seguinte, posso interpretar isso de forma ampliativamente? Pô, não é uma norma restritiva de direito, por que eu não poderia interpretar? Bom, você, particular, pode interpretar. O oficial de registro de imóveis, muito provavelmente, não. Ele só pode fazer aquilo, ele está sujeito às regras outras de direito administrativo. Ou seja, ele não pode usar da regra de que eu só. Perdão, ele não pode usar daquela regra básica e fundamental da liberdade do direito privado. Ou seja, posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíba. Não, ele não. Ele só pode fazer aquilo que a lei permita que ele faça. Então, evite essa bola dividida. Faz a transcrição no instrumento societário, ainda que seja num anexo, porque já estão me olhando aqui também com o cara, falando assim, pô, mas a junta comercial vai transformar o contrato social numa bagunça, que vou transcrever o imóvel e tal. Faz num anexo, coloca lá e coloca que as certidões que vão instruir o registro imobiliário com esse documento vão ser apresentadas onde? No registro imobiliário. Inclusive a guia de não incidência do ITBI. Por quê? Quem não registra não é dono. O ato, o momento da constituição do direito real de propriedade, o momento da tradição dessa propriedade imobiliária do Kikunaga para a sociedade que ele integralizou o capital e está pagando esse capital com esse imóvel, é onde? Lá no registro de imóveis. Então, eu posso muito bem prever nesse instrumento societário, preencher todos os requisitos que ele precisa como instrumento para fins do registro na junta comercial, e mais, que ele será complementado com os outros documentos para cumprir com a liturgia do registro imobiliário, inclusive a guia de não incidência do ITBI. Aqui eu trouxe uma decisão muito legal e eu parti pelo mais fácil, coloquei logo o link do cartório de notas aqui, e essa decisão eu conhecia e a gente sempre conversa e tudo mais, e uma advogada do meu time me mandou durante uma conversa que a gente estava falando aqui do 20ª Juliana, e aqui essa decisão fala da fusão, incorporação e cisão de sociedades empresárias. O ato de averbação não caracterizando a transferência patrimonial direta, dispensa a certidão negativa previdenciária e fiscal, e o ITBI somente não exigível nos casos que a sociedade atua preponderantemente no mercado imobiliário. Aqui até a decisão da primeira vara de registros públicos, preponderantemente no mercado imobiliário. Pô, eu atuo no mercado imobiliário, eu sou uma empresa de tecnologia que desenvolve o software de venda para as incorporadoras, para as corretoras de imóveis, etc. e tudo mais. Mas o que eu vendo? Pô, eu vendo software, eu vendo suporte, tudo. Eu atuo preponderantemente no mercado imobiliário, mas é o preponderantemente previsto lá na Constituição? É o preponderantemente previsto no CTN, no Código Tributário Nacional? Não. Então, são esses os cuidados aqui. Inclusive, voltando um pouquinho, quando eu falei na questão da coisa futura, essa coisa futura, ela pode vir a se concretizar no momento do registro imobiliário, por que não? Quero dizer o seguinte, vamos imaginar que eu tenho um imóvel, que esse imóvel do Kikunaga, melhor dizendo, ele é objeto de uma transcrição feita lá antes de 1976, e ele já tinha adquirido lá atrás, e tem aquela descrição, ó, segue por aqui, vai até ali, com terra do finado fulano, não tem área, não tem nenhum elemento que permita que seja aberta a matrícula no momento do registro. Vocês lembram que a matrícula será obrigatoriamente aberta, tem a regrinha da Lei de Registros Públicos no primeiro ato de registro. Mas essa matrícula tem que estar apta a receber esse ato de registro. Em que sentido? Ter a descrição do imóvel de acordo com aqueles critérios, minimamente de acordo com aqueles critérios estabelecidos no artigo 176 da Lei de Registros Públicos. Mas aquilo lá não tem. Eu tenho certeza de que o oficial não vai olhar para aquilo e vai falar assim, puxa, eu não vou abrir a matrícula disso aqui, essa matrícula está não tem os dados, os elementos. Eu posso até dizer o seguinte, fala, eu Kikunaga tenho a propriedade desse bem, vou retificá-lo para que ele cumpra com os requisitos do 176 e quando terminar essa retificação, ele vai ter essa descrição. E eu posso até ajustar isso aqui
no instrumento societário, depois do seu registro na junta, ou ajustar isso aqui, para que adequar a essa descrição, a descrição, para que ela observe o princípio da especialidade. Ou seja, eu já estou fazendo no próprio ato societário que vai para a junta hoje, que vai aperfeiçoar a subscrição, o aumento do capital e tudo mais, e a empresa vai seguir sua vida, para que eu faça depois, tal como a guia de não incidência do ITBI, a certidão negativa CNDT, a certidão negativa de tributos federais e tudo mais, eu digo, inclusive a descrição atualizada que vai vir do processo de retificação, eu levo lá no cartório com isso tudo pronto. Por quê? Porque, paralelamente, quando essa retificação terminar e for aberta uma matrícula recipiendária desse imóvel com essa nova descrição, o documento societário vai ter a correspondência com aquilo que já está assentado no registro do imóvel, no registro imobiliário, para fins de atendimento de especialidade. Com essa correspondência, o registro vai ser feito. O registro imobiliário vai ser feito e passa ali a ser a empresa proprietária do imóvel. Como é que funciona? Ou seja, a subscrição e integralização, entendemos já muito bem esse momento, e o caráter patrimonial. Significa dizer o seguinte: é a mesma coisa de uma venda e compra. Ou seja, hipoteca, pode ir com hipoteca. Usufruto, pode ir ou usufruto ou anula a propriedade, as regras são as mesmas. E o imóvel que tem uma servidão, qual o problema? Não tem problema nenhum. E as cláusulas especiais de inalienabilidade, incomunicabilidade? Mark, deixa eu Então, fazer a pergunta. Desculpa te atrapalhar, mas só não para a gente atrapalha nada. interagir um pouco, para você poder respirar, tomar uma água, né? E, Agradeço. eventualmente, o contrato, o imóvel é compromissado à venda, registrado o compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel. Desenvolva, por favor. Então, Você tem um compromisso de compra e venda, você tem esse imóvel, o compromisso registrado. E o que você quer integralizar? E eu vou integralizar esse imóvel. Então, eu vou jogar tudo na pessoa jurídica. Está na minha pessoa física, eu fiz o compromisso de compra e venda, e agora eu quero jogar lá na pessoa jurídica, né? Por quê? Porque meu compromisso de compra e venda vai ser de longo prazo, né? E sendo de longo prazo, eu prefiro jogar na pessoa jurídica e a tributação posterior que eu faça ela na pessoa física no começo e o resto na pessoa jurídica. Você entendeu? Entendi. Como eu vou me socorrer aqui do começo da nossa conversa, quando eu falei de que podem ser subscritos, né, podem ser usados na integralização, no pagamento das cotas subscritas, bens ou direitos. A questão é olhar para aquilo que a gente tem. E o que você tem nessa hipótese? Sob o meu ponto de vista, você tem o direito aquisitivo, você tem o direito de aquisição desse imóvel. E é isso que você vai levar para integralizar aquelas cotas subscritas. E é interessante o seu exemplo, porque você está falando de um direito que é o copinho meio cheio e que ele vai sendo enchido até o momento de você receber a propriedade, né? De você fazer jus a receber a propriedade. Você pagou o preço, recebeu quitação do seu credor e agora você tem o direito de pagar a propriedade. Eu vou imaginar, vamos colocar uma coisa mais tangível, mais palpável. Vou imaginar que eu faço um loteamento na minha pessoa física. Vou imaginar, eu faço loteamento na pessoa física. Aí eu vou brincar de loteador, né? Faço loteamento, registro loteamento, tudo que Kunaga loteador. Ok. Aí eu começo a ver prestador de serviço, começo a vender uns lotes, aí vem o primeiro mês, o contador fala assim, ó, você vendeu 20 lotes, você vai pagar essa cacetada de imposto. Se você tivesse feito o loteamento pela pessoa jurídica, você pagaria muito menos. Aí eu faço um cálculo do quanto tem para vender ainda. Eu falo, lá, ferrou. Então aí vem a ideia, né? Porque aí é agora que o cara vai procurar você no escritório e vai falar, Mark, é o seguinte, eu fiz loteamento e agora consigo jogar esse imóvel loteado na pessoa jurídica
considerando que eu já vendi 20 lotes e os 20 compradores eram membros da adnotar e todos registraram o compromisso de compra e venda imediatamente, né? E aí vem esse detalhe, essa confusão, porque eu já vi alguns oficiais de registro tendo a seguinte posição: fez o compromisso de compra e venda, então o bem se tornou indisponível, não pode alienar o imóvel, somente para o compromissário comprador. Tá, calma, porque você já tem 4, 5 aspectos bem diferentes na sua pergunta. Pelo amor de Deus, eu estou anotando aqui para não me perder, hein? Vamos lá. O primeiro deles é que no primeiro exemplo, você, titular de uma promessa de venda e compra, ou seja, você tem o titular de um direito aquisitivo, você quer subscrever, você subscreveu cotas e quer integralizar essas cotas com esse direito. Ou seja, você está olhando, vamos dizer assim, você está de um lado. Então você pode muito bem levar esse direito para a empresa. E o que significa esse direito? Significa, eventualmente, depois, que a própria pessoa jurídica ela vai assumir as obrigações daí inerentes e vai terminar de pagar o preço. E como é que funcionaria isso depois? Por conta de ter sido integralizado esse direito, ou seja, cedido esse direito lá, o proprietário do imóvel, que credor do preço, recebeu o preço e te deu a quitação, ele vai, em cumprimento a esse negócio, que é uma cessão de direitos, ele vai outorgar a escritura definitiva em favor da pessoa jurídica. O segundo momento aí, o segundo hipótese que você tratou, é você, proprietário do imóvel, pessoa física e corajoso pra caramba, não conversou com nenhum advogado e no vai que vai fez o loteamento. Ótimo, parabéns, você é um empreendedor. Mas você vai ter uma eficiência zero nesse seu empreendimento sob o ponto de vista tributário, porque não tenha dúvida, ou não, porque eventualmente a sua aquisição, você está loteando um imóvel lá que você comprou em 1954, quando o papai Kikunaga ainda era jovenzinho no campo de beisebol com o pequeno Kikunaga. Vai saber. Isso também influencia, porque o período de aquisição, se antes de 88 ou depois de 88 e tudo mais, o tratamento tributário é diferente. Mas vamos imaginar que foi uma aquisição recente e você fez ali na força, na raça e na pessoa física esse loteamento. Qual é o grande problema disso? O grande problema é que, a partir do momento que você registrou o loteamento, você passa a ser proprietário na pessoa física de todos aqueles lotes decorrentes do seu loteamento. Ou seja, eles passam a existir sob o ponto de vista do direito, como uma coisa presente no momento do registro da incorporação, no momento do registro do loteamento, ainda que você tenha a obrigação de executar as obras de infraestrutura, etc. Se é assim, o que você tem para levar para a sociedade, como pagamento e integralização desse capital? Você tem esses lotes. E aí tem um problema interessante, que você vai ter que pagar esse ITBI agora, porque você já tem uma receita você já vai ter a receita nos anos seguintes da venda dos imóveis, salvo que você faça isso para uma outra empresa, mas dificilmente seria possível por conta do propósito, e a gente está falando de um loteamento e do propósito da empresa. Ou seja, você teria um ITBI, você não escaparia, não poderia gozar de uma hipótese de não incidência desse ITBI. E por outro lado, você teria os custos inerentes a essa transmissão de todos esses lotes e tudo mais. E o que você está levando? Você está levando o que você vendeu para os membros da Adnotare e que você eles registraram isso, é um terceiro aspecto da questão. Quem disse que você não pode transmitir essa propriedade para um terceiro com um compromisso de venda e compra registrado? E aqui eu fico muito feliz que você levantou essa questão, porque foi com você que eu discuti esse assunto há 8 meses atrás. A gente estava lá, era outubro de 2020, e a gente fez uma distinção muito simples do direito real sobre coisa própria e do direito real sobre coisa alheia. Quem disse que você não pode vender ou transmitir o imóvel
e está compromissado à venda. Está compromissado à venda, mas não está registrado, então você está simulando, você está fraudando. Não, tanto faz. E o registrado? A Maria Aurélia, por exemplo, ela tem um compromisso de venda e compra registrado. O que ela tem desse lote? Ela tem um direito real sobre coisa alheia. E o que você continua a ter desse lote enquanto ela não pagar o preço ou enquanto você não otorgar a escritura, não fizer a venda definitiva? Você vai continuar com o direito real sobre coisa própria. E as coisas vão coexistir. Significa dizer o seguinte: você transmite o imóvel para a empresa com o compromisso de venda e compra registrado. E quem que passa a ser obrigado a cumprir com todos os direitos e obrigações inerentes a esse imóvel? E o principal deles, o direito de receber o preço da Maria Aurélia e a obrigação de entregar a propriedade desse imóvel para a Maria Aurélia no momento em que ela terminar o pagamento. É a sociedade. Não tem problema nenhum nisso. Não é simulação, não é fraude, não tem problema nenhum. O direito dela está preservado. E quem vai cumprir? A sociedade que recebeu o imóvel. Aí daí já estão pensando, não, mas é claro, porque daí a Maria Aurélia ela vai anuir. Não precisa de anuência. Quem disse que precisa de anuência? E como eu disse, quem disse que precisa, que eu não posso fazer isso? Você já respondeu essa pergunta, fala, o oficial de registro de imóveis disse que não pode. Ele está errado. Por quê? Porque o direito real sobre coisa própria, ele vai prevalecer sobre o direito real sobre coisa alheia, sem prejudicar o direito real sobre coisa alheia. Porque quando a Maria Aurélia terminar de pagar o preço, e aí é uma questão cuidado de comunicar, não para uma anuência, mas para avisar para que ela pague para a pessoa certa, e ela tem a presunção de que está pagando a pessoa certa para o Kikunaga, que é com quem ela fez o contrato, se ele não avisa e não fala, transmitir para a empresa. Agora você vai lá e paga para a empresa. Por quê? É a empresa que vai te transmitir quando você terminar de pagar o preço. Ela se subrogou em todos os direitos e obrigações desse contrato, do direito real sobre coisa alheia. Espero ter vencido os itens da sua pergunta. Pelo menos foram esses que eu anotei. É isso? É isso aí. Obrigado, meu caro. Beleza. Vamos seguir para a gente tentar abrir para conversas aí. Eu não sei nem que horas são já. São 8 horas. 8 horas. 8 horas. Seguindo aqui para o final da nossa... pelo menos da apresentação. Vai. Eu preciso de uma... Pois não. Ô, Marcos. Boa noite. É Mauro Rocha. Boa noite, Mauro. Eu queria colocar uma outra situação aí. Que, pelo andar da carruagem até agora, tem dado a entender de que o ato societário e o registro de imóveis e o ato registrário, eles são concomitantes. E, na verdade, não são, não é? Na verdade, nada me impede, por exemplo, de transferir para uma sociedade integralizando capital um imóvel do qual não tenho documento nenhum. Aquele que eu me julgue dono. Ok? O que vai acontecer? A junta comercial não vai criar nenhum tipo de problema com isso. Né? Eu vou descrever lá um imóvel qualquer e tal, e eles vão fazer o arquivamento. Quem poderá criar algum problema é a Receita Federal, né? Em relação à avaliação, a todas essas questões de precificação do imóvel. Tá? Então, nada impede também que eu tenha um ato societário arquivado na junta comercial com a transferência de diversos imóveis para uma sociedade comercial, uma sociedade anônima, uma sociedade por cotas, e que nenhum desses imóveis tenha nenhum documento, e que nada disso seja levado até o RI. Ok? Tá? Perfeito. Nesse sentido, eu estava pensando na hipótese do Kikunaga. Então, o Kikunaga pode ter aí um contrato de compra e venda simples, em papel de pão, onde ele adquiriu lá um terreno de alguém. Nesse momento, ele dá isso aí em integralização lá para a Kikunaga S.A. Não há nenhum impedimento nisso. Não, eu concordo com você, e se eu passei a impressão de que as coisas são concomitantes, eu vou aqui me retratar, porque não são.
A ideia é essa mesma. Ou seja, eu tenho um momento da junta comercial, de toda a liturgia do ato societário, e um momento posterior, que vai ser o registro de imóveis. Agora, convenhamos, o papel de pão que o Kikunaga tem, dá para ele um direito de aquisição daquele imóvel. É isso que ele tem que levar para a integralização. Mas vamos imaginar que ele não fez isso. Ele se vê como proprietário, ele acha que é o proprietário e ele é o proprietário. Inclusive porque ele está na posse mansa, pacífica, ininterrupta por séculos e tudo mais, e só pende de declarar, eventualmente, a sua propriedade mediante o moso capião. Por que não? Ele não pode levar aquilo como propriedade? Pode. O instrumento societário, nesse sentido, ele é apto ao registro dessa propriedade? Eu entendo que não. Por quê? Porque eu não tenho uma equivalência, uma correspondência do documento àquele direito que está assentado no registro. Ah, mas aí o Kikunaga manejou a ação de uso capião, ele conseguiu fazer isso, o Kikunaga fez a ata notarial, o tabelião foi lá, fez toda, uso capião, declarou a aquisição originária dele. Mas ele tinha um compromisso de venda e compra do papel de pão e há séculos atrás que dizia de um imóvel X, da matrícula Y, que não tem nenhuma correspondência com a matrícula 1500 hoje, aberta, nova, com aquela descrição perfeita do imóvel e tudo mais. Ou seja, eu tenho um problema de especialidade do ato societário com a situação registral, e isso precisa ser resolvido. Adita-se o instrumento societário? Pode ser. Entendeu? Mas os documentos, as coisas têm que andar. E é óbvio que os problemas aparecem por conta dos momentos. Ou seja, os imóveis que o Kikunaga integralizou para a fábrica de fraldas, para a empresa fábrica de fraldas, ele simplesmente não conversou com ninguém da academia, não sabe nada de registro público, foi lá, toca a vida, ele segue fazendo fralda, está tudo certo, e o registro nunca recebeu nem notícia que aquilo tinha sido levado para a empresa. E continua lá. Anos, ele nem sabia do ITBI, porque falaram, bom, não incidência, acabou, e nem precisou saber disso, porque a junta comercial também não pediu, e nem poderia, é lá no registro de imóveis que o papel fiscalizador ocorreria, né, do oficial, segue a vida. De repente, ele conversa com o Mauro e olha, fala, o Kikunaga, você precisa levar esse registro de imóveis? Puxa, como é que eu faço? Pô, e aí? A gente vai tratar disso porque eu levantei uma hipótese para a gente desenvolver um pouquinho esse tema, que agora é o que eu estava falando, os defeitos do ato societário são repercussões sobre os aspectos tributários e registrais. Ou seja, esse exemplo do Kikunaga, e muito oportuna a sua pergunta, Mauro, mas esse exemplo do Kikunaga, eu não poderia re-ratificar por uma escritura pública? Quero dizer o seguinte, como é que eu vou dizer para a prefeitura que aqui, ou seja, eu tenho um ato societário que simplesmente fala o seguinte, fala, ó, eu estou integralizando, e isso é muito comum, né, em atos de incorporação de empresas, etc. Ó, eu estou incorporando aqui com o Naga Fraldas, aqui para Adnotare Fraldas SA, vou incorporar aqui com o Naga Fraldas, ótimo. Então todo o acervo patrimonial daqui com o Naga Fraldas vem para a Adnotare. Puxa vida, mas cadê a especialidade? Eu preciso atribuir para o imóvel 1 o valor de tanto, para o imóvel 2 o valor de tanto, para o imóvel 3, eu preciso, lembra outra coisa que eu sempre falo, eu preciso levar o negocial para fazer caber dentro da caixinha pequenininha, da liturgia, do direito registral. É o que precisa ser feito. E como é que eu consigo fazer isso? Ou seja, eu posso dizer que o ato foi praticado e eu não pedi a guia de não incidência no momento adequado, e eu estou sujeito à multa, porque, eventualmente, não é a multa por um tributo que não incide, mas, eventualmente, a multa por não ter cumprido com as obrigações acessórias, uma multa pelo atraso no aviso da prefeitura, etc. E como é que eu faço? E aí, puxa, mas eu vou levar para a junta comercial re-ratificar um instrumento de 30 anos atrás, que hoje a empresa é outra, uma empresa já não existe mais porque ela foi incorporada e extinta. Aí, muitas vezes, se socorrer de uma escritura pública para re-ratificar esses atos, ou para trazer para o momento presente uma situação de transmissão da propriedade, de aptidão para o registro, para que eu chegue no registro de imóveis, com o tributo corretamente recolhido ou com a competente guia de não incidência,
talvez a escritura pública me socorra nesse momento, ou seja, retificando esses atos onde a incorporadora representa a sociedade incorporada para ratificar aquele ato praticado. Entenderam? Essa é uma das... porque se eu não tenho a situação de regularidade, se eu não tenho a coerência de informações dos imóveis e do ato societário para que ele opere os seus efeitos como condição de eficácia da transmissão da propriedade dos imóveis lá no registro de imóveis, eu, sem dúvida alguma, vou ter problema. E é exatamente nesse exemplo do Mauro onde tem os problemas do dia a dia, ou seja, a empresa tem o imóvel, ou a sociedade quer vender o imóvel, mas a sociedade, em tese, não é proprietária, o imóvel ainda está em nome do sócio, e que provavelmente, ou eventualmente, já faleceu, inclusive. E como regularizar isso para cumprir com a especialidade, cumprir com o necessário encadeamento dos atos registrais para eu observar o princípio da continuidade, quase me fugiu esse, mas eu vou observar o princípio da continuidade. Então, são todos esses aspectos que a gente precisa olhar. E aí, falando disso tudo, mudar um pouquinho aqui, não mudar o assunto, mas mudar um pouquinho o foco. E uma sociedade simples? Uma sociedade simples, que ela tem o registro lá no RCPJ, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, hein, Kikunaga? Não vou deixar você fazer essa pergunta, eu vou atacar logo esse problema de uma vez. Esse registro do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou seja, ele tem esse registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ele tem os mesmos efeitos do registro da junta comercial? Opa, mas eu estou falando aqui de uma sociedade mercantil, não na acepção da lei 8934, que tem o artigo 64. Quando a lei 8934 faz referência em junta comercial. Pela literalidade do Código Civil, a sociedade simples se contrapõe à sociedade empresária. Olha lá o artigo 892. E a inscrição dos seus atos é no RCPJ. Qual o problema disso? De novo, eu não posso ser proibido de fazer alguma coisa que a lei não me proíba. Mas e o oficial do registro de imóveis? Ele só pode praticar os atos que a lei determina que ele faça. Olha que legal o desequilíbrio das normas aqui no âmbito civil, no âmbito negocial, para colocar dentro da caixinha do registro de imóveis. E aí segue a solução dessa questão, dizendo o seguinte: o instrumento societário, já vou dar a resposta logo para fazer o paralelo aqui. O registro no RCPJ, para esse tipo de sociedade simples, que adota o modelo de sociedade limitada, é possível. É possível porque o próprio artigo 1150 do Código Civil equipara e coloca as normas, diz que se aplicam as mesmas normas das sociedades mercantis. Ou seja, não é uma interpretação ampliativa ou alguma coisa assim, não, é a própria lei dizendo que se aplicam aquelas normas. Se aplicam aquelas normas, o oficial tem que pegar um registro de uma conferência de bens e integralização de capital de uma sociedade simples que adota o modelo da sociedade limitada e registrar tal como fosse uma sociedade mercantil comum tradicional. Aqui tem uma decisão do Conselho Superior da Magistratura, razoavelmente recente, 2016, mas que fala disso. E aí eu coloco uma pergunta. A decisão, assim como todo o encadeamento legal, legislativo aqui que a gente fala da 8934, depois o Código Civil, a equiparação não por analogia, mas equiparação legal mesmo, que a própria lei fala, ela se aplicaria às fundações, às associações ou aos partidos políticos. Tem um motivo bem interessante aqui de falar disso. Por que fundação, associação ou partido político? Porque são essas entidades que têm também os seus registros feitos no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Agora, convenhamos, partido político eu coloquei só por conta porque está lá no rol das entidades que têm os seus registros no RCPJ. Mas ninguém vai integralizar um imóvel para fazer o patrimônio de um partido político. O partido político ele é basicamente quase como que uma sociedade de advogados. É uma comunhão de interesses ali dentro daquele mesmo ideal, etc.
Mas e uma associação? Vamos imaginar que uma associação, tal como a Ad Notari, ela tem um fim que precisa do imóvel. E aí o Kikunaga e todos nós associados aqui vão pegar seu patrimônio e contribuir para o capital da nossa associação. Hipótese também muito remota. Vamos chegar então numa hipótese mais mais factível, vai uma fundação. A Fundação Marc Chagall, a Fundação Jorge Clabin, a Fundação tantas fundações, Fundação Padre Anchieta, Fundação, sei lá, vocês conhecem provavelmente tantas outras. Ou, na verdade, uma associação que tem naquele loteamento do Kikunaga, ele colocou uma associação para gerir o campo de golfe, para gerir todo o sistema esportivo, etc. E ele mesmo, como associado nato, associado fundador, ele levou aqueles lotes onde vão ser construídos os equipamentos de lazer do loteamento para que compor o patrimônio da associação. Ele subscreveu aquele capital lá, ele levou aquela conferência de bens para que a associação passe a ser titular daqueles lotes. Por quê? Porque é a associação que vai receber o Mauro, receber o Hilário para jogar golfe, vai cobrar deles a graninha lá para eles poderem jogar, etc., tanto como dos moradores, para reverter esse dinheiro para manutenção do próprio clube. Então isso é bem comum. Ou na fundação, eu vou constituir uma fundação para cuidar dos meus bens e usar os meus bens para promover a difusão do conhecimento do direito aeronáutico, porque ninguém aguenta mais direito notarial e registral, conta aí. Mas brincadeiras à parte, para qualquer que seja o motivo. Nas fundações, nas associações, eu poderia fazer esse ato registrado no RCPJ, fazer com que ele tivesse a mesma eficácia de uma sociedade simples, eu entendo que aí teria um problema. E aqui não dispensaria a escritura, precisaria de escritura para compor o bem e compor o patrimônio da associação ou da fundação. Exatamente porque nessa sistemática que justifica uma equiparação da sociedade simples à sociedade mercantil, uma fundação e uma associação não estaria, o mesmo motivo que me faz defender a sociedade simples, obrigatoriamente me faz excluir as fundações e as associações, porque elas não têm a equiparação, ou elas não têm, no meu entender, pelo menos, elas não podem adotar um modelo de uma sociedade limitada, elas têm um modelo próprio, e por não poder adotar um modelo de uma sociedade limitada, elas estariam fora desse sistema. Pois não. Posso botar a pimenta aí? Deve, por favor. Também porque as fundações, associações de partido político não têm capital, eles têm patrimônio. Então, não haveria subscrição de capital em nenhum desses casos. Né? É formação de patrimônio, não subscrição de capital. Não. É isso, interessante. Mais um motivo para sair do sistema de equiparação. Perfeito. E a redução de capital? Ou seja, Kikunaga decidiu fazer outra coisa e não quer mais aquele galpão dedicado à empresa de fralda. Ele quer reduzir o capital social e receber em pagamento aquele imóvel. Nesse caso, essa operação ela se equipara a uma dação em pagamento e tem as regras próprias sobre o imposto de transmissão e a hipótese de imunidade do ITBI, ou seja, a regra é aquilo que foi como abarcado por uma hipótese de não incidência volta na mesma forma. Mas não é o seguinte, eu, Mauro Rocha, a Maria Aurélia, o Kikunaga, somos todos sócios da empresa da indústria de fraldas. A Ida foi um imóvel do Kikunaga e a atividade preponderantemente não é a atividade preponderante não é a imobiliária. Na hipótese desse imóvel voltar para aquele mesmo que alienou, para aquele mesmo que entregou esse imóvel, também estaria abarcada pela mesma hipótese, segundo o parágrafo único do artigo 36. Agora, se por acaso esse imóvel
vai ser uma redução de capital, uma né, um desfazimento desse negócio, mas ele vai voltar para Maria Aurélia, aí não está abarcado, porque é para a mesma pessoa, perdeu a referência da pessoa. E o instrumento societário que faz isso, ele é apto a gerar os efeitos pretendidos no registro de imóveis? Vamos falar que, ainda que é o Kikunaga mesmo, ou seja, o imóvel foi por R$150 mil, vocês bem se lembram, para a sociedade, para a empresa. E aí ele vai voltar pelos mesmos R$150 mil para a pessoa física do Kikunaga, porque ele quer fazer outra coisa. Ele teve uma ideia moderníssima, assim, vai fazer uma indústria de pager. Vai ser um sucesso, hein, Kikunaga? Cuidado. Essa volta desse imóvel, tudo bem que ela tem a hipótese de não incidência, ela goza do mesmo sistema, e está aqui claramente no 36 do Código Tributário Nacional, mas e a escritura? Aí eu acho que temos um problema. Eu entendo que não dá para fazer pelo instrumento societário. Por quê? Porque o artigo 64 ele é claro ao dizer que é a formação, o aumento do capital social. Ele é claro em dizer que há aí um caminho muito claro do crescimento, do positivo, da contribuição e do pagamento daquele capital social para a sociedade. A volta me parece ser muito mais difícil de defender, e aí sim a gente vai precisar de uma escritura. Significa dizer o seguinte, que o instrumento societário de redução de capital social, que vai dizer, olha, esse imóvel não é mais do Kikunaga, ele é perdão, ele não é mais da empresa da sociedade, empresa de fraude, voltou para a pessoa física do Kikunaga, ele vai ter todos os efeitos e a eficácia e tudo mais para os fins societários, para os fins contábeis e etc. Mas ele precisa ser formalizado por escritura pública, para que não haja esse tipo essa dúvida. E muito provavelmente aonde que vai acontecer? E por que eu falei dúvida? Porque ao pegar esse instrumento societário e com todo o cuidado para fins de especialidade, para certidões, ou seja, toda a liturgia para o registro imobiliário está prevista nele, está lá cumprida nele, muito provavelmente o oficial de registro de imóveis vai falar assim, olha, agradeço, concordo, entendi tudo, mas eu não posso fazer isso, porque esse não é um instrumento apto. Por quê? Porque o valor é acima de 30 mil, e o valor acima de 30 mil, perdão, o valor é acima de 30 salários mínimos, e ele não é um instrumento de formação ou de aumento de capital social, ele é exatamente o contrário. E não sendo esse o termo da lei, eu não posso usar isso, eu não posso admitir que você admitir a equiparação desse instrumento particular, ainda que registrado na junta comercial, no registro público das sociedades mercantis, não posso equiparar isso a uma escritura pública, não tem essa mesma força. Aí sim eu estaria fazendo uma interpretação ampliativa que, sob o meu ponto de vista, ela é indefensável. Eu não encontrei decisão a respeito disso, e se por acaso alguém tem uma posição contrária, fundamentada e com decisão de dúvida registral a respeito disso, eu agradeceria muito. Mas acho até que não é o caso. Poderia ser, garanto que poderia ser, porque não é uma situação do quem pode mais, quem pode menos, mas se o imóvel for, quem pode o mais da mesma forma, só que num caso sentido inverso. É isso que seria. Ou seja, não existe essa máxima, né? Mas seria o caso de ter uma lei especificando isso, porque não faz sentido se ele pode levar para a empresa a mesma pessoa ou dar em pagamento aquilo que foi feito, ainda que seja para Maria Aurélia, para outra pessoa que não aquela que tenha contribuído com o imóvel. Isso é uma questão de incidência ou não do ITBI, do Imposto de Transmissão, que incida o Imposto de Transmissão para Maria Aurélia, mas para que isso seja feito sem escritura, precisa mudar a lei. No meu ponto de vista, precisa mudar a lei. O Mark é um reacionário, ele não gosta de tabelião, ele não quer escritura, ele quer só fazer as coisas por instrumento particular. Estamos conversando. O meu cliente, eu vou recomendar para que ele faça isso via escritura, para não ter esse problema. Tem um custo a mais? Tem um custo a mais. Tem o tabelião envolvido? Tem o tabelião envolvido, ótimo, melhor ainda. Mas aqui, como juristas, por que não mudar a lei para isso? Porque
não há um interesse. Eu tenho certeza de que tem muito assunto muito mais relevante para ser tratado no legislativo. Mas era isso que eu queria colocar. E o imóvel rural? Vamos lá, o que é o imóvel rural? O imóvel rural é aquele que tem a destinação rural. Ah, mas o meu imóvel está na zona urbana do município. Tá bom, mas qual é a atividade? Bom, eu tenho uma granja lá. É isso que vai prevalecer. O imóvel rural, ele tem as características especiais. Eu não estou vendo aqui e gostaria muito aqui que o nosso amigo Bruno Drummond Group estivesse presente, porque ele entende muito de imóvel rural. E aí também, de novo, aqui a gente tem mais um tema que daria para fazer outro evento, que dá para ficar horas discutindo isso. Mas as características especiais, cadastro. Eu preciso ter o cadastro no INCRA, eu preciso ter o cadastro ambiental. O registro desse imóvel, ele está sujeito a normas diferentes, ele está sujeito ao georreferenciamento hoje, se for mais de 100 hectares, certificação do INCRA ou não. E o tributário, paga ITR, está cadastrado lá na Receita Federal. E a situação de regularidade para conferência e integralização de capital? Eu posso, ao invés de colocar aquele galpão, vamos colocar a granja para formar o capital da sociedade empresária, dessa nossa empresa hipotética aqui. Ou seja, o imóvel ele não está já referenciado, mas ele tem 150 hectares já. Ele não tem cadastro no CAR. Puxa vida, você vai conseguir fazer o registro na junta comercial dessa integralização, dessa subscrição e integralização de capital? Sem dúvida que vai conseguir. E no registro de imóveis? Não, mas você pode fazer depois. Aí como? Dizer no instrumento societário que eu vou obter o cadastro no CAR, tal como vou obter a guia de não incidência do ITBI, porque eu gozo da não incidência, porque minha atividade preponderantemente nunca foi preponderantemente imobiliária nos 2 anos anteriores, nos 2 anos seguintes, da empresa adquirente. Ah, muito bem, e a retificação? Por que não? Diga que o imóvel hoje ele está descrito dessa forma, e amanhã ele vai estar descrito de outra, em coordenadas georreferenciadas, de acordo com a terceira norma do INCRA, no CIRGAS 2000, com toda aquela sopa de letrinhas ininteligível que vai virar a descrição do imóvel, mas aí eu vou ter uma questão de correspondência do instrumento societário com aquilo que tem no registro de imóveis. Eu preciso preservar sempre isso, porque se eu não tiver essa correspondência, eu não atendo o princípio da especialidade e vou ter problema no registro. E a questão de parte ideal certa, determinada do imóvel rural. Fala, bom, eu não quero levar meu imóvel inteiro para a empresa, mas eu quero levar essa parte de 50 hectares. Vou ficar com 100 hectares na pessoa física e os 100 hectares vai para a empresa. Perfeito, é uma causa de desmembramento, que é um título apto a esse desmembramento. O título fica mais legal, fica mais interessante. Legal não é no sentido de legalidade, mas ele fica mais interessante, difícil de tratar. Porque aí eu vou ter que, tal como uma alienação, vou vender parte do imóvel rural, descreve o todo, descreve qual é a parte que vai ser alienada e qual é a parte que sobra, qual a parte remanescente. Porque o oficial de registro de imóveis precisa desses elementos, todos eles observando as normas de certificação de georreferenciamento, etc., se ou não aplicável, dependendo da área do todo, mas para que lá no registro de imóveis esse ato societário surta os efeitos pretendidos. E a pessoa jurídica nacional, a pessoa jurídica estrangeira e aquela equiparada estrangeira, caramba, esse é um assunto que tem tirado o sono de muita gente. Pessoa jurídica nacional, segundo o nosso Código Civil, é aquela pessoa constituída de acordo com as leis brasileiras. Pessoa jurídica, lembra, no comecinho do Código Civil, naquela época da faculdade que você está mais preocupado em tomar cerveja do que assistir aula, comecinho da faculdade e tal, mas está lá, pô, pessoa jurídica nacional é aquela pessoa jurídica que é constituída de acordo com as leis brasileiras que tem sede no Brasil, ponto. E a pessoa jurídica estrangeira? A pessoa jurídica de direito privado estrangeira, a pessoa jurídica de direito público estrangeira, os estados e tudo mais? Não, são aquelas pessoas que são constituídas de acordo com as leis estrangeiras do país onde tem sede, do país que foram constituídas, mas que têm uma autorização para atuar no Brasil. É raro ver isso, porque normalmente já se abre uma pessoa, já se tem uma pessoa jurídica nacional, porque ela é constituída com as leis brasileiras e
registrada na junta comercial e sujeita às leis brasileiras. Só que os sócios dela são Marcos Vinícius Kikunaga, ou a Kikunaga Inc., de Tóquio, e a Maria Aurélia Rocha Inc., que tem sede em Lisboa, Portugal. Então, para os efeitos do INCRA, ou seja, para os efeitos de imóvel rural, a gente está aqui numa situação que a pessoa jurídica é aquela equiparada à estrangeira. Por quê? Porque tem o seu capital social detido por estrangeiros, etc., de acordo com aquelas regras. E para acabar, isso nos leva, ou me leva a chamar a atenção de que a integralização de capital de uma empresa equiparada, ou que possa vir a ser equiparada à estrangeira, ela tem que passar pela liturgia posta na legislação agrária, ou seja, ela precisa da autorização prévia do INCRA sob pena de nulidade. Então, ou seja, a integralização a conferência de bens e integralização de capital do imóvel rural para uma pessoa jurídica adquirente que possa vir a estrangeiro ou que possa vir a ser equiparado ao estrangeiro, ela precisa da autorização prévia do INCRA sob pena de nulidade, ela está sujeita àquelas mesmas regras. Era isso que eu tinha para falar, agradeço muito. Essa apresentação ela vai ser disponibilizada para os associados ou para os participantes aqui e o pessoal que me ajude como fazer isso, mas ela vai ser disponibilizada. E eu acho que eu parei de compartilhar minha tela, certo? E eu queria agradecer pela paciência de todos aí, me ouviram por 1h30, gente, eu me estendi demais, vocês tinham que ter me parado antes, mas agradeço muito. Imagina, Marco, parabéns pela apresentação. Eu vou pedir a gentileza da doutora Maria fechar o áudio aí, que está passando, está vindo o som da TV. Obrigado, doutora Maria. O doutor Heitor Freitas, ele deixou umas questões aqui, como outros colegas, Mark, bem rapidinho. Eu vou pedir para o Heitor abrir já o áudio dele, se ele estiver aí. Rapidinho, a gente já vai discutir essas questões que você acabou de colocar. Heitor? Boa noite. Boa noite. Já pergunta direto aí, que sua pergunta é longa. Não, na verdade foi mais um comentário, que vocês estavam falando do direito real de aquisição e do decorrente de compromisso. Bom, Mark, boa noite, cara. Parabéns, palestra ótima, como sempre. Desculpa chegar atrasado, mas do pouco que eu peguei, foi muito esclarecedor e como sempre, cara, um abração. Obrigado. Fica tranquilo que o seu atraso está anotado, tá, no caderneta. Tá, amanhã às 8h30 da manhã eu presto contas na reunião. E, na verdade, eu me deparei, perdi alguns cabelos com essa situação da integralização do capital, porque eram clientes que constituíram uma holding familiar, né, para administrar esses bens, e a prescrição aquisitiva ela ocorreu justamente nos 15 anos anteriores, né? Então, a gente fez uma cessão e entrou com requerimento no CRI de uso capião já em nome dessa holding. Certo. E abriram as matrículas, eram mais de um lote, e a dúvida era justamente nesse sentido. Quando integralizava, era no momento da cessão dos direitos possessórios ou era no momento do registro da aquisição pelo uso capião, né? Eu não sei se eu te acompanhei, se eu entendi direito a pergunta, se eu te acompanhei. Porque pelo que eu entendi é o seguinte, os sócios, família, que estavam lá numa sociedade patrimonial, queriam colocar os bens, esse bem numa sociedade, numa holding familiar, vamos chamar assim, esses caras tinham lá e estavam usucapindo imóvel. Certo? Isso. E aí, no curso da usucapião, ou no curso do prazo da prescrição aquisitiva deles, ou que já tinha decorrido o prazo, mas ainda que não tinha decorrido, ou seja, eles já eram proprietários, eles tinham lá eles integralizaram isso no ato societário, certo? Isso. Perfeito. Eu acho o seguinte, como o Mauro bem colocou, os atos não são concomitantes. E isso que deixa o negócio interessante, porque, ao que me parece, sob o ponto de vista societário, eles
se declararam e eram proprietários daquele imóvel. Só pendia a declaração dessa propriedade. Mas eles levaram aquilo como tal para a sociedade. E assim foi feito na junta comercial. Só que isso não teve repercussão no registro imobiliário. Nem poderia, porque só pendia a declaração dessa propriedade. Aí eu te pergunto, a uso capião foi declarada em nome de quem? Da sociedade. Perfeito. Ou seja, o ato societário, o imóvel, aquele direito foi transmitido no momento do ato societário, mas a propriedade veio para a holding imobiliária porque ela que concluiu a uso capião. Então, aqueles familiares, eles têm cada um aquela determinada participação na sociedade porque eles levaram para a sociedade o direito aquisitivo, que se concretizou já em nome da sociedade porque foi ela quem teve já em seu nome declarada a uso capião. Se tivesse sido diferente, vamos imaginar que eles fizeram isso, mas tocaram nas pessoas físicas a uso capião e tiveram lá nas pessoas físicas declarado a propriedade do imóvel. Cada uma nos seus quinhões, lá os 4, 25% cada um, copropriedade, com posse, que levou a essa uso capião em copropriedade. Pode ser. Pô, mas agora eu tenho um ato societário que diz que o imóvel é de propriedade da sociedade, mas ele teve a propriedade declarada dos sócios. E uma coisa foi anterior à outra. Ou seja, o ato societário foi num momento, a declaração da propriedade no outro. Agora eu tenho que voltar a ter essa correspondência. Então eu tenho que re-ratificar o ato societário, dizendo que, olha, aquele lá que eu transmiti acabou virando a uso capião e agora eu tenho a propriedade para transmitir. Então eu estou re-ratificando e levando para a propriedade, levando para a empresa a propriedade declarada na uso capião. E aí sim eu prepararia isso para o registro imobiliário. Ou seja, no momento 1, ato societário, no momento 2, uso capião, no momento 3, a re-ratificação, no momento 4, a regularização da propriedade pela re-ratificação. Deu para entender? Eu acho que é isso. Deu, perfeito. Muito esclarecedor. Obrigado, eu não consegui acompanhar as perguntas, Kikunaga, se você puder pilotando aí, porque eu fiquei no... O Emerson Ferreira das Neves, obrigado, Emerson, pela presença. Ele fala, professor, como podemos fazer no caso em que uma incorporação societária, os imóveis incorporados não foram devidamente individualizados? Como posso prosseguir com o registro da averbação da incorporação? O registrador, com razão, não vai aceitar a averbação da incorporação. E por que o registrador não aceitaria esse registro, essa averbação? Ele já está antecipando aqui que como ele não individualizou, ele vai ter problema. Então, e não vai? Eu acho que vai. Uma das primeiras coisas que eu ouvi de um professor na faculdade foi o advogado é o primeiro juiz da causa. Ou seja, se o cliente quer fazer uma loucura, você tem que ser o primeiro cara a dizer para ele, não, calma, o caminho certo é esse, etc. Nós, operadores do direito, também somos o primeiro a qualificar o título. É óbvio que não adianta levar para o registrador para ele, só se você quiser confirmar a sua convicção de que não vai registrar. Muito certeza que não vai registrar. Por quê? Porque não tem os requisitos básicos de especialidade, não tem valor e tudo mais. Como eu disse, é possível re-ratificar o ato societário? É possível. Às vezes não é. E quando não é isso que eu coloquei na apresentação como um remédio para uma impontualidade tributária ou por algum defeito do ato. Usa a escritura, re-ratifica o ato por um instrumento público, porque senão vai ter mais o registro na junta comercial, re-ratificando disso, por impossibilidade, não dá mais para... não tem mais laudo contábil, eu não consigo declarar. Ou os imóveis, o ato societário é de 93, os imóveis eram em Cruzeiro Real, salvo engano, né? Não lembro disso. Não sou tão velho assim, hein, pelo amor de Deus. Mas era em Cruzeiro Real, hoje sem expressão monetária. Como é que eu faço a especificação? Como é que eu dou um valor para eles? Faz a escritura. Traz o ato para o momento presente, re-ratifica por escritura e segue o jogo. Cumpre com toda a liturgia do registro para garantir que o registro vai ser feito. Legal. Obrigado, Marco. Francisco Hilário Lula, nosso querido Francisco Hilário Lula. Boa noite. Vamos lá.
Tudo bom, Mark? Oi, Parabéns Hilário, tudo bem? pela exposição, como sempre, né? Obrigado. Deixa eu colocar um ponto aí que eu tenho visto, né, assim, na vida prática. De um tempo, aí uns 15, 20 anos atrás, fazia escritura do contrato social e a integralização do capital. Se fazia muito. Depois, quando se passou essa situação de fazer por instrumento particular a integralização de capital, diminuiu o número de escritura, né, de integralização de capital. E por que isso diminuiu? Porque hoje se registra, daí quase que pacificamente, o próprio o instrumento ou a certidão do ato constitutivo, né, de alteração da sociedade, ela é título hábil para o registro de imóveis. Não é isso? Perfeito? Eu tenho visto que ocorre das pessoas buscarem a escritura? Quando, no ato constitutivo, seja ele na junta comercial, né, de junta comercial ou de pessoas jurídicas, tem alguma falha na instrumentalização e aí as pessoas se socorrem da escritura para fazer a integração de capital, como bem você colocou, numa situação de reratificar aquele instrumento que não se deu a registro. E por que não se dá registro que eu vejo quando chega essas escrituras? Bom, são 5 motivos básicos que eu tenho visto. Primeiro, às vezes é a falta da qualificação de cônjuge e tal, quando está se integralizando nos contratos sociais. Né? Embora o Código Civil hoje exija uma qualificação melhor, é comum nos contratos particulares colocar o cara casado, mas não diz com quem que é, e aí... Com o regime. Então, isso, para o registro de imóveis, falar, aqui não se aplica, lá na junta comercial, se eles aceitam, é o problema deles, mas aqui, para mim, não. E aí, é obrigado as pessoas. E fazer também essas retificações na própria junta comercial, às vezes é complicado. Então, o cara fala assim, bom, já faz logo por escritura e vamos seguir o barco. Então, eu vejo esse problema de qualificação. Eu vejo o problema de declarações de transmissões imobiliárias, como declarações previdenciárias, que nos contratos não acontece, se esquece, passa batido, e aí, muitas vezes, dificilmente você vê no contrato, quando a pessoa dá um imóvel de apartamento, colocar no contrato social que está livre de débitos condominiais. E isso o registrador é obrigado a ver. Né? Então, essas particularidades que no contrato, no instrumento particular, as pessoas deixam de observar. Assim como acontece também nos contratos de compra e venda. Agora, uma coisa que até a pergunta do doutor Heitor colocou, que eu vejo uma grande diferença, é o seguinte, até se há ou não há incidência, em qual momento da incidência de imposto, que é a diferença do capital subscrito e do capital integralizado. Porque, às vezes, da forma que eu faço a redação do contrato, eu digo que eu vou integralizar, é uma coisa, não é? Porque o fato de eu dizer que a sociedade, que nós montamos uma sociedade, você, Kiko Nago e eu, né? Montamos uma sociedade com R$1 milhão, não necessariamente nós declaramos que a sociedade terá um capital de R$1 milhão, mas não necessariamente nós temos R$1 milhão. Nós estamos dizendo só que a responsabilidade será sobre R$1 milhão, mas eu não integralizei. Então, eu gostaria de comentasse um pouco sobre essa questão da subscrição e da integralização do capital. Tenha certeza de que eu não seria seu sócio se você fizesse uma proposta dessas de subscrever e não integralizar o capital. Eu falo, estou fora. E por um motivo muito simples. E como eu coloquei na apresentação, por isso que separei os momentos. Interessantíssima pergunta, porque a subscrição do capital significa dizer o seguinte, Hilário, bota lá, subscrevi R$500 mil nesse capital social e o Mark subscreveu R$500 mil nesse capital social. Muito bem. Vamos pagar isso? Vamos. Eu vou botar meu imóvel. R$500 mil, aliás, R$500.632,26, que é o meu custo de aquisição do meu imposto de renda, porque eu quero a equivalência de valores para não ter ganho de capital. Beleza. E você vai botar o mesmo para a gente ficar com 50%. Então arruma mais R$60 mil aí e põe. Aí você fala, vamos fazer o seguinte, eu só vou pôr R$60 mil agora.
e eu vou deixar os 500 para integralizar no futuro. Eu falo, não, de jeito nenhum, não temos sociedade. Por quê? Porque enquanto não integralizado, a responsabilidade não está limitada ao montante do capital social, vem direto no patrimônio do sócio. Mas agora, para mudar o exemplo, não, o Hilário é um cara responsável, a nossa empresa não tem nenhum problema e tudo mais, então eu topo ficar com o capital. Vamos nós dois, então, a gente só tem 200 mil reais cada um, vamos colocar lá 200 mil reais em imóvel e deixa os 300 mil a ser integralizada depois. Primeiro que eu não vejo motivo prático para fazer isso, de novo, diante do risco, da responsabilidade, mas se por acaso tiver algum motivo prático para fazer isso, é perfeitamente possível, porque são momentos distintos. Significa dizer que a gente pode integralizar no futuro com outros bens, com créditos, com que são direitos e tudo mais. Então não tem problema nenhum. E o começo da sua pergunta, quando você fala dos defeitos, é exatamente isso. Eu achei que você ia falar também do título aquisitivo. Pô, se eu não digo que o meu imóvel eu comprei por compra feita de Marcos Vinícius Kikunaga, e na verdade assim, a aquisição do imóvel, a referência à aquisição, eu não comprei pela força do registro número R6 de data tal, da matrícula tal, não, é o negócio, eu tenho que pôr, para colocar de forma correta, eu tenho que pôr compra feita de Marcos Vinícius Kikunaga, no escritura número tal, ou instrumento número tal, etc. Que foi registrado no registro número tal, assim, data tal. Essa eu descrevo a minha aquisição. Ou seja, esse tipo... Um aporte. Claro. Essa sua colocação, ela é tão importante, porque a forma que eu vejo em muitas escrituras e muitas coisas, adquirido pelo R tal. Isso traz um problema que as pessoas não param para pensar. Vamos supor, então, que eu quero integralizar e eu recebi de doação, né? Com cláusula de incomunicabilidade. Se eu não menciono que eu recebi por doação, ou se eu não menciono que eu recebi por herança, ou por uma compra e venda, não é? Isso gera efeitos na minha relação pessoal com o meu cônjuge, não é? Que por isso é só esse aporte que eu gostaria que eu queria colocar, porque isso é muito importante e falta nos contratos. Exato, a gente tem que tomar o cuidado todo dia, toda hora com isso, tem que dizer exatamente qual que é o título aquisitivo, qual é o negócio aquisitivo, e esse é o tipo de defeito, ou seja, não falei nada. Pô, se o instrumento societário não preenche esses requisitos, e de novo, é isso que eu digo quando a gente tem que pensar e colocar o mundo negocial na nossa caixinha pequena e singela e burocrática e toda cheia de liturgias do direito notarial e registral, aqui do direito registral. É isso, preciso observar esses detalhes. E é por isso que quando a gente trabalha nos atos societários, eu não quero criar um problema para a junta, porque se eu fizer um ato societário fazendo uma conferência de bens e levando para ele toda a carga que existe numa escritura, muito provavelmente a junta vai olhar e vai falar assim, o que é isso? Pô, eu não vou registrar isso aqui porque eu nunca vi esse documento. Então, faz num anexo, mantenha a forma, a liturgia de um ato societário, mas complemente-o com um anexo e tratando de todas essas questões e dizendo, a guia de não incidência eu vou buscar, porque é na prefeitura que eu vou demonstrar a atividade preponderante, vou ter essa guia, junto tudo isso e levo no registro de imóveis, aí funciona perfeitamente. César, agora que eu estou vendo a tela aqui de novo, César Machado, fica à vontade, amigo, você está com a palavra, quer fazer uma pergunta? Meu caro Mark, pelo horário aí, César, dá uma acelerada aí, meu querido. Acelerada. Encerrado. Claro. Boa noite aí, prazer falar com vocês de novo. Na verdade, quando eu tenho me deparado com uma situação em que é feita a conferência via contrato social e a ratificação por escritura pública. Alguns cartórios têm exigido que essa escritura seja registrada na JUSCESP para possibilitar o registro no imóveis. Vocês já se depararam com situações parecidas? Eu acho que cortou um pedaço só. A exigência é o registro do ato societário na JUSCESP? Não, o registro da reratificação feita por escritura pública.
Entendi. na JUSESP, entendeu? Entendi. Nunca vi. Eu acho o seguinte, essa exigência ela seria superada porque o tabelionato de notas, pelos os poderes, atribuições que ele tem, seria a mesma coisa que falar, ó, então registra a sua escritura de venda e compra no registro de imóveis e no RTD, para ter publicidade. Tipo, Pois é. Não tem. Eu, sinceramente, nunca me deparei com essa exigência. E acho que Porque se eu vou dar publicidade a uma coisa que já é pública. Então, mas o efeito também não é só exato, mas o efeito não é só a publicidade, mas é ter no registro público, ou ingressado no registro público, um instrumento que modifica aquele ato já feito no registro público. Eu acho que é a mesma coisa que falando o seguinte, ó, conversa com o seu pai, porque eu estou fazendo assim, tô conversando tô fazendo aqui entre irmãos, a competência é a mesma, os atos são equivalentes, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Interessante, se você conseguir compartilhar no grupo da Adnotária esse tipo de exigência, e uma solução, porque imagino que você está sofrendo ou já sofreu com isso, compartilha com a gente, porque eu nunca vi isso e me parece que a solução estaria por aí. Ou seja, no momento em que eu tenho um determinado ato de um poder do delegado, né, do Estado para um agente, quer seja ele junta comercial, quer seja ele tabelião, etc., o ato ele é perfeito, acabado e tudo mais. Ou seja, eu não preciso do irmão ratificando um negócio do outro irmão, entendeu? A brincadeira da família é essa. Na verdade, o meu argumento com o escrevente foi... Eu falei assim, olha, eu não estou alterando o valor do capital social, eu estou simplesmente reatificando, seja por uma inscrição imprecisa, né? Estou mudando a essência do ato, eu estou simplesmente aperfeiçoando aquele ato anteriormente praticado. Me parece que é por aí. Kikunaga, o que você acha? Calma, deixa eu passar pro Hilário. Hilário, rápido. Não, essa questão que o Dr. César trouxe é o seguinte, às vezes é necessário se levar ao registro da ajuda comercial, caso tenha alterações da sociedade, certo? Mas como o Dr. César, ao final, mencionou que ele era situações de retificações ali de erro material... Descrição. Aí eu não entendo que não. Entendo que não deveria. Acho que é uma exigência, é um formalismo a mais. Né? Agora, se eu mudo um sócio, mudo um objeto, faço uma retificação para alterando questões da sociedade, aí eu entendo que deve ser levado à ajuda comercial, porque é uma questão da sociedade, não está só questão do imóvel, né, da integralização. Mas como se é só erro, a descrição, coloquei o imóvel A e ali, eu acho que não ser desnecessário. É só isso. Beleza. Bom, César, a primeira questão que eu acho que a gente precisa lembrar é a questão da natureza do título. O título é particular ou público, né? Então, você fez por instrumento particular. A reratificação poderia ser realizada por instrumento particular também. Uhum. Aí vem um detalhe. Qual é o requisito para o registro de imóveis? O requisito do registro de imóveis é a inscrição, o arquivamento desse documento na junta comercial. E é isso que a gente precisa lembrar. Quais são os requisitos do título? Então, os requisitos do título, quando se trata de pessoa jurídica, é a sua publicidade no órgão competente. Então, é o primeiro local que você tem que lembrar, que você vai levar. Por quê? Porque o registro, o arquivamento na junta comercial ou no RCPJ, ele cria o título, ele tem natureza constitutiva, do mesmo modo que é no registro de imóveis. Então, penso eu, assim, num primeiro momento, que o oficial de registro de imóveis não está tão errado de exigir que você faça a constituição do ato formal societário para que depois você faça a publicidade erga omnes no registro de imóveis. Agora, quando a gente pensa numa reratificação
Aí vem a pergunta, a re-ratificação foi por um erro material? Porque quando você fala re-ratificação, imediatamente na minha cabeça vem a alteração substancial do ato. Se houve a alteração substancial do ato que exija re-ratificação, eu estou tendente a concordar com o oficial de registro de imóveis que houve alguma coisa substancial para exigir a re-ratificação. Por quê? Se você tem um erro material, não é necessário re-ratificação. Basta uma retificação ex officio, unilateral. E essa retificação ex officio, ela, se for relacionada apenas ao imóvel, entendo que ela não precisaria voltar para o registro público. Por quê? Registro público dizendo junta comercial. Porque todas as questões societárias já estão sanadas, já foram resolvidas, já geram eficácia, né? Agora, é essa questão que a gente tem que lembrar. A re-ratificação teve qual motivação? Porque houve uma descrição equivocada do imóvel? Então, isso não é caso de re-ratificação. Inclusive, não seria caso de re-ratificação por escritura pública, né? Por quê? Porque a Lei 8934 de 94, no artigo 64, permite o instrumento de forma plurima, ou seja, admite a instrumentalização particular ou pública, né? Então, essa confusão que a gente precisa acertar em relação à questão registral. Tudo bem? Meus caros, eu peço 1000 perdões, a conversa está muito boa, e vamos deixar para uma próxima situação, para um próximo evento. Tudo bem? Quer falar alguma coisa, César, antes de passar para o palestrante para encerrar? Não, perfeito. Eu penso da mesma forma aí, enfim, eu queria só compartilhar uma coisa que apareceu e que eu ainda não resolvi. Mas eu não concordo com a exigência. É isso. Mark, por favor. Não, gente, só agradecer a todos, muito obrigado pela paciência, e é sempre um prazer estar com vocês e poder falar, compartilhar, trocar ideias aí. Eu agradeço muito, muito mesmo por todos, e fiquem bem, uma boa noite a todos, um ótimo final de semana a todos. Obrigado, Mark. Só lembrando, meus caros, que a Adnotare convida você para se associar. No próximo mês de junho, já estamos marcando um curso exclusivo de associados, regularização imobiliária. Vão ter 5 aulas, né? 15 horas aula, o curso gratuito para os associados. Convido a todos, né? Vai ser muito bom esse curso. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo evento na semana que vem. Tchau. Boa noite.